Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco em mais este momento, quando vamos uns momentos em torno da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Nós vamos ler as Escrituras em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 10 e o verso 11. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Romanos capítulo 8, verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós entendemos pelas Escrituras que a mesma mensagem que é salvação é a mesma mensagem de condenação. Tudo está baseado se você aceita o sacrifício. Se você aceita o meio provido por Deus e nada mais, tem que ser exatamente e somente aquele método, aquele meio, o qual Deus tem provido para nos resgatar, para nos redimir. Então esta é a consciência que devemos ter de que não há nenhuma condenação, não importando o que você tenha sido, não importando o que nós tenhamos cometido, não importa. Se você uma vez está no Espírito de Deus, como diz a Escritura, ele diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, se você anda conforme o Espírito de Deus, você está em Cristo. Se você anda conforme a palavra de Deus, você está em Cristo. E talvez você esteja numa situação que diga: mas é muito difícil, eu não dou conta, precisa ser muito santo para chegar a este nível, andar no Espírito de Cristo. E é verdade. Agora, o importante é você saber que a partir do momento que você toma esta decisão, o próprio Espírito de Cristo em você, ele vai te dando esta condição à medida que você vai caminhando, para que então você possa ser enquadrado exatamente na Escritura que lemos. Portanto, agora nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você, uma vez decidindo por Jesus Cristo, com certeza você sabe que tem que crucificar a sua carne. Você tem que não alimentar mais aqueles desejos, aqueles pensamentos, os quais você tinha antes. Se você mentia, não minta mais. Se roubava, não rouba mais. Você já pensou o quanto Deus foi tão bom para conosco? Porque Ele poderia simplesmente passar a borracha e nos apagar definitivamente de sua presença. Mas Ele desejou antes nos dar esta oportunidade para nos resgatar, para nos tirar do lodo, da lama, da sujeira, do engano religioso, que também é uma praga que escraviza as pessoas, distancia as pessoas da presença de Deus. O sistema religioso, o espírito religioso, diz o profeta Irmão Branham, que é pior, é o pior de todos. Porque a pessoa pensa que ele já é um salvo e não é. Ele pensa que ele está andando conforme o Espírito e não está. Agora, nós vamos tomar a mensagem do profeta Irmão Branham, aqui em alguns momentos, para nós fundamentarmos o nosso assunto. A mensagem à Igreja e sua condição, parágrafo 97, o profeta Irmão Branham disse assim: você não tem nenhum direito, você é comprado por um preço. Esse foi o preço do precioso sangue do Filho de Deus. Você não tem nenhum direito legal. Aleluia. O único direito que você tem é vir para a fonte transbordante com o sangue que emana das veias de Emanuel. Quando os pecadores mergulham debaixo da torrente que dissolve toda a sua mancha de culpa. Sim, Senhor, esse é o único direito que você tem. É uma renúncia da própria vontade para Deus. E então Deus faz a liderança daí por diante. Isso é o que faz o encontro. Isso é o que faz o teu encontro com Deus. É uma renúncia de tudo, da sua própria vontade, dos seus próprios desejos para Deus. Agora eu estou procurando, com tudo que eu tenho, servir a Deus. É uma novidade na minha vida, mas eu estou procurando servi-lo, porque eu entendi que o amor dele para comigo foi maior que tudo que a minha carne possa desejar, que o mundo possa me oferecer, que os amigos possam me proporcionar. Então, uma vez você ciente destas coisas, você começa então a fazer a vontade de Deus, a andar segundo o Espírito de Deus. E então Deus faz a liderança daí por diante. Basta você querer, você decidir: eu quero servir a Deus. Sou fraco, sou falho, não dou conta. Mas se você toma esta decisão na sua vida, saiba disto, diz o profeta Irmão Branham. Daí por diante, então Deus faz a liderança. Isso é o que faz o encontro. Isso é o que causa tantas coisas estranhas. O Espírito se moverá
para um lugar. O Espírito Santo dirá: isto não é correto. No momento que você for impulsionado a fazer alguma coisa segundo a sua carne, segundo os desejos da carne, automaticamente o Espírito Santo, o Espírito de Deus, dentro de você, ele dirá: isso não é correto. Pare o encontro, mova-se adiante. Eu pararei isto também, irmão. Mova-se imediatamente adiante. Isso é correto, porque você tem que ser dirigido pelo Espírito de Deus. E a única maneira de ser dirigido pelo Espírito de Deus é manter-se dócil, não conhecer muito, conhecer o suficiente. Há muitas coisas que não tem necessidade de conhecermos tanto. Então ele diz: não conhecer muito e manter-se dócil. Então aqui nós vemos que não é nem tanto o esforço que eu faço, mas é a minha decisão para com Ele. Quando eu decido e me entrego a Ele, aí cumpre-se Salmo 35, verso 7. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ele começa a operar na nossa vida, Ele começa a trabalhar na nossa vida. A mensagem Uma Libertação Total, parágrafo 86. E aí está: quando a igreja deverá ser completamente liberta. Fala, a igreja somos nós. Quando tudo vier sob o sangue, quando seus pecados vierem sob o sangue, quando seu cigarro, quando seus jogos, seus roubos, quando suas mentiras, quando tudo for trazido sob o sangue, então lá haverá uma libertação total. Se você enganou alguém, conserte isto. Você não pode trazer aquilo. Algo não lhe deixa fazer isto. Quando você mesmo estiver completamente, totalmente sob o sangue, ali haverá uma libertação total. Então você terá uma liberdade que nunca conheceu antes. Você terá uma liberdade que nunca conheceu antes, quando tudo estiver sob o sangue, trazido de modo submisso ao reino de Deus. Então lá haverá uma verdadeira libertação. Você já pensou nisso? Você vai sacrificando aos poucos esses desejos, esses pensamentos, e vai colocando, trazendo tudo aquilo, à medida do que você consegue, você vai trazendo tudo aquilo debaixo do sangue, confessando aquilo, acertando aquilo. Talvez alguém diga: mas eu já falhei tanto, eu já errei tanto, que eu nem sei por onde que eu tenho que começar acertando. Isso não é negócio nosso, isso é negócio de Deus. À medida que tu te entrega, que tu se rende a este Deus, a esta palavra, o próprio Espírito da palavra, ele vai trabalhando em você, e ele vai moldando a tua mente, trabalhando a tua mente e fazendo você lembrar aquilo que você precisa lembrar, aquilo que você precisa consertar. Ele vai trazendo isto e vai proporcionando os momentos necessários para tal. Somente renda-se, entregue-se completamente a Ele. Vamos ainda com a mensagem, o quarto selo, parágrafo 31. Eu creio que o pecado será desintegrado, e quando ele é confessado sobre a base do sangue de Jesus Cristo, é como derramar uma gota de tinta preta numa porção de cloro.
aquilo simplesmente desintegra a sua química e a envia de volta ao lugar de onde veio. E essa é a maneira que o sangue de Jesus Cristo faz. Ele desintegra, ele desmancha, desfaz completamente o pecado. Por isso, nós encontramos pessoas que, como nós lemos a Escritura, antes haviam sido tudo aquilo de errado, tudo aquilo de mal, mas a palavra, a mesma Bíblia, a mesma palavra diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque eles têm vindo, eles têm chegado aqui e confessado os seus pecados sobre a base do sangue de Jesus Cristo. Sabe mais o que o profeta irmão Branham diz? Ele diz: e se aquele pecado já confessado foi colocado debaixo do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, pela palavra, pela promessa, e alguém vem e tenta tirar aquilo de debaixo do sangue, ele será culpado do pecado que aquele irmão, que aquela irmã cometeu. Você já pensou para pensar nisso? Quando nós devíamos simplesmente ter a culpa daquilo que nós praticamos. Mas quando nós tentamos fazer isso, tentar tirar algo que já foi colocado debaixo do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, o profeta irmão Branham diz que nós passamos então a ser culpado daquele pecado que já foi confessado e que já foi colocado debaixo do sangue. Vamos ainda aqui com a mensagem A Brecha, parágrafo 118. O que é este livro de redenção? Essa escritura, o sumário deste título de propriedade. Você diz, título de propriedade? O que um título de propriedade significa? Significa que tem sido examinado até sua origem, como aquela pequena gota de tinta, falamos agora, como aquela pequena gota de tinta, quando ela tocou no cloro. O cloro, vocês sabem, é uma substância que é alvejante, não é isso? Então, aquela pequena gota de tinta, quando ela tocou no cloro, percorreu todo o caminho de volta à sua origem. Ela voltou ao que ela era. Ela nunca mais aparecerá ali. Nunca mais ela será vista. Ela desintegrou-se. Agora vamos aqui um pouco mais. Concluindo já. O profeta irmão Branham disse: então ela percorreu todo o caminho de volta. E quando o pecado tem sido confessado e caiu no sangue de Jesus Cristo, isto dá um título de propriedade, exatamente de volta ao Criador outra vez. Dá um título de propriedade exatamente ao Criador outra vez. Você volta. Por isso que ele começa a dirigir teus passos, ele começa a trabalhar na tua mente, começa a trabalhar no teu coração, entendeu? Porque ele passou a ser o proprietário da tua vida outra vez. Ele passa a ser o teu dono outra vez. Ele disse assim: e você se torna um filho de Deus. O título de propriedade está nas mãos do Todo-Poderoso. Que coisa! Você já parou para pensar nisso, irmão? O quanto que isto é sublime, é magnífico, é bom. Deus é bom. Na mensagem Deus escondido e revelado em simplicidade, parágrafo 410, o profeta disse: mas Deus enviou do céu um alvejante para o pecado. Foi o sangue do seu próprio Filho, que quando nossos pecados confessados caem no alvejante de Deus,
tente encontrá-los novamente. A cor do pecado volta através dos mediadores e através do tempo até acertar o acusador, Satanás, e fica sobre ele até o dia do juízo. Por isso o profeta irmão Branham diz que se alguém vai lá e tenta tirar aquilo de debaixo do sangue, um pecado confessado, uma coisa que já foi acertada, que já está debaixo do sangue, e você tenta tirar aquilo, você passa a carregar aquilo, você será culpado daquilo a partir de agora. Porque o profeta irmão Branham acabou de dizer aqui na mensagem de Deus em Simplicidade, que aquilo volta ao autor daquilo, volta a Satanás, o acusador, e fica sobre ele até o dia do juízo. Então, se alguém tenta fazer isto, mexer naquele pecado já confessado, já colocado sob o sangue, ele está fazendo um trabalho que somente Satanás faz. O acusador. E aquilo fica sobre ele até o dia do juízo. Parágrafo 409, Deus em Simplicidade. 410. O que acontece com o filho? Ele volta ao companheirismo perfeito com o pai, novamente, de pé do outro lado do abismo, sem nenhuma lembrança de pecado. Coisa boa demais, hein? Tu já pensou? Nós estávamos todos do lado de lá do abismo, do lado de lá fora da palavra. E havia um grande abismo entre nós e a palavra. Mas ele proporcionou um meio através do qual ele nos transportou daquele lado terrível, daquele lado pesaroso, daquele lado malvado, daquele lado maligno, e nos transportou para o reino de sua palavra. Você já pensou isso? Quão bom foi este Deus para conosco? Por isso ele escreveu, ele deu a Paulo isto com segurança, e Paulo falou com confiança: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É Ele, é o autor do perdão, é o doador do sangue. É Ele quem falou. E nós cremos nele. Então ele disse: então, aquele filho, o que acontece com o filho? Ele volta ao companheirismo perfeito com o pai, novamente, de pé, do outro lado do abismo, sem nenhuma lembrança de pecado contra ele. Não há mais nenhuma mancha de alvejante que possa ser vista em parte alguma. Ele está livre, aleluia, exatamente como aquele clorox, ou melhor, aquela tinta, nunca poderá mais ser tinta, porque ela foi desintegrada e enviada de volta, novamente, lá para a origem dela. E quando o pecado confessado é confessado e tem sido imergido em um homem ou mulher que foi imergido no sangue de Jesus Cristo, isto mata todos os sintomas, e cada molécula de pecado volta para o diabo e fica sobre ele até aquele dia do juízo, onde o seu destino eterno será lançado no lago de fogo e o abismo encerrado, e nunca mais voltará à lembrança. E o homem fica justificado como filho de Deus. Simplicidade. O profeta fala simplicidade, simples assim. É simples assim. Para Deus é simples assim. Então, aí nós podemos ver que não foi por merecimento nenhum nosso, mas foi por amor. Foi porque Ele nos amou primeiro. Foi porque Ele quis fazer desta forma.
Ele poderia ter começado um povo a partir dali e eliminado-nos de uma vez por todas. Mas ele não quis fazer assim, ele desejou. Então, quem é que pode nos separar da presença de Deus? Quem pode nos eliminar desta palavra? Quem pode nos eliminar desta mensagem? Se foi ele quem nos posicionou aqui? Ainda na mensagem, o arrebatamento. Parágrafo 162. O profeta disse: porém, o irmão me perdoa? Eu nunca fiz nada a respeito do que o irmão está me perdoando. Está vendo? Porém, se sou culpado, então posso ser perdoado. Porém, eu ainda não seria justo, porque o fiz. Ainda não seria justo por ter perdoado, ou por ter pedido o perdão. Porém, a palavra justificado é como se você nunca o tivesse feito, de modo algum. Justificado. E o sangue, e então o sangue de Jesus Cristo nos purifica de tal modo do pecado, que é posto no livro do esquecimento de Deus. No livro do esquecimento de Deus. Então, você entendeu o que o irmão Branham disse? Então, eu posso pedir perdão para o irmão que o ofendi, e o irmão me perdoa. O irmão me perdoou. Agora, o quadro aqui, o irmão Branham está mostrando que a palavra justificado é muito maior ainda o significado. Pedir perdão é meu dever. É meu dever. E perdoar aquele que me tem ofendido. Isso é normal de um cristão. Isso faz parte de cada cristão, cada irmão, cada irmã. Porém, a palavra justificado é como se você nunca tivesse feito, de modo algum. Justificado. E então o sangue de Jesus Cristo nos purifica de tal modo do pecado que é posto no livro do esquecimento de Deus. Sabe o que é isso, esquecimento de Deus? Esquecimento de Deus é para nunca mais ser lembrado. Então ele disse: ele é o único que pode fazê-lo. Nós não podemos, nós podemos perdoar, mas não esquecer. Eu poderia perdoá-lo, mas sempre me lembro que você fez estas coisas más. Então você não é justo, você é perdoado. Porém, à vista de Deus, a noiva está justificada. Ela nunca fez nada para começar. Amém. De pé ali, casada com o virtuoso Filho de Deus, nunca pecou para começar, porque ela foi pré-ordenada, ela foi enlaçada nisto. E agora, quando ela ouviu a verdade e saiu, o sangue a purificou, e ela se encontra ali, virtuosa. Está vendo? Ela, nenhum pecado nela, de modo algum. Importante ver isso aqui. Naquele dia, quando ela estiver casada, o Brando está fazendo esse quadro, então, ela se encontrará ali virtuosa, com o virtuoso Filho de Deus, porque ela casou com o virtuoso Filho de Deus. Isto é o que acontece com a noiva, com cada um de nós que temos sido justificados. Isto é, são apagados os nossos pecados. E ela, nenhum pecado nela, de modo algum, diz o profeta irmão Branham. Aqui na mensagem Perfeição, parágrafo 44, o profeta de Deus disse assim: então, como sabemos que alcançamos isto? Como é que nós sabemos que nós já alcançamos esse perdão, essa graça, essa misericórdia? Como que nós sabemos?
Aí o profeta diz: então como sabemos que alcançamos isto? Quando o adorador coloca as mãos por fé sobre o corpo do Senhor Jesus, por fé, e sente o terror do pecado e o escarnecer do cuspe na própria face, sente os gemidos do Getsêmani, as agonias do Calvário, e sabe que é culpado, e confessa corretamente os seus pecados. Ó bendito Senhor, sou culpado, e não tenho nenhuma outra maneira que não tu para ajudar-me nesta hora. E pela fé, tu estás convidando o Espírito Santo. Nesse momento que você faz isso, você está convidando o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio e me convida a aceitar. E eu agora, pela fé, aceito Jesus como meu Salvador pessoal. Aquela vida que emanou dele no Calvário, o Espírito de vida que saiu do sangue, a vida que saiu do sangue, aquela vida que emanou dele no Calvário, chamada Espírito Santo, a qual estava escondida na célula de sangue do Senhor Jesus, retorna ao adorador e o batiza com o Espírito Santo no corpo de Cristo. E ele está julgado. Você não tem de se preocupar a respeito do julgamento. Quando me viro e olho para aquele pequeno crucifixo, eu compreendo que isto representa seu corpo. O corpo dele esteve pendurado no madeiro, esteve numa cruz. E agora, aquele corpo já foi julgado por mim, por minha causa. Deus não pode, com justiça, julgá-lo novamente, pois já está julgado. Deus derramou os juízos da morte sobre esse corpo. E contanto que eu encontre uma maneira de me esconder nesse corpo, seu julgamento foi executado por mim, por você. Já pensou que coisa maravilhosa? Contanto que eu encontre a maneira de me esconder nesse corpo, seu julgamento foi executado por mim e por você. Estamos livres. Romanos capítulo 8, verso 1. Disse, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí está, nenhuma condenação. Não me importa o que venha a acontecer, você está escondido debaixo do sangue. Amém. Novamente, como entramos nele? Como entramos neste corpo? 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13. Diz que, por um Espírito, lembra do Espírito que saiu da célula de sangue? Por um Espírito. Como o Espírito vem? Através do sacrifício. Onde está o Espírito? No sangue. Porque o animal não podia retornar. Ele era um animal. O espírito animal não pode vir ao espírito humano e fazer algo por ele. Porque o espírito humano era de uma linhagem mais alta, superior de vida, que a do animal. Mas nenhum outro espírito de homem também podia retornar. Porque isso seria espiritismo. Se você tem o espírito de algum ancestral, isto é espiritismo, mas o próprio Deus veio de modo que seu próprio espírito, que é a linha mais alta de espírito que há, possa voltar na forma do batismo do Espírito Santo para o adorador, através do sangue de Cristo, e levá-lo para dentro do corpo. Ele está salvo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas para quem não está em Cristo Jesus, você sofrerá a condenação, que a mesma palavra que nos salva, nos liberta, nos redime, nos coloca justificados, como se nunca tivéssemos cometido nada. Esta mesma palavra, ela condena todo aquele que rejeita, que recusa, que não dá ouvidos a esta misericórdia, a esta bondade, a esta intercessão que continua estendida a todo homem, a toda mulher. Deus não leva em conta o tempo de ignorância, antes pede que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam, se convertam dos seus maus caminhos. Este é o desejo de Deus, que todos se salvem, embora sabemos que nem todos poderão ser salvos, mas o desejo de Deus e nosso é que todos possam ser salvos.
Deus te abençoe, meu irmão. Deus te conceda graça, te conceda esta oportunidade para você poder entrar debaixo deste sacrifício sangrento e confessar, acertar a sua vida. Você não tem que confessar com nenhum homem, a não ser que você pecou contra aquele homem. Você não tem que confessar a nenhuma mulher, a não ser que você pecou contra aquela mulher. Agora você tem que confessar a Deus. Confessar a Deus tudo aquilo que você tem feito, uma vida errada. E à medida do possível, Deus vai mostrando aonde você deve voltar e consertar aquilo que você cometeu. Deus te dê graça nesta hora, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Existe um país de gozo e feliz, uma terra sem choro e sem dor. Nele habita Jesus, sua glória reluz, e não há mais tristeza nem dor. Will never grow old. Não vamos mais envelhecer nesta terra para sempre viver.
para sempre viver.